Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor a todos. Estamos seguindo uma série de mensagens expositivas e sequenciais no livro de Romanos. E hoje nós chegamos ao ponto de Romanos, capítulo 3. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 a 8. É uma série de mensagens difíceis, irmãos, de ouvir. São mensagens duras, mas é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Romanos 3, verso 1 a 8. Para a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção nas suas Bíblias. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet também, acompanhem a leitura com atenção. Diz assim a palavra do eterno Deus. Qual é, então, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação deles é justa. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E diante da Tua palavra, diante da Tua voz, Senhor, como a música que acabamos de cantar diz, Senhor, que todo joelho, Senhor, deve se dobrar. Toda língua deve confessar, Deus, a Tua soberania, a Tua glória. Deus, diante do Senhor, Pai, reconhecemos quem nós somos, reconhecemos que nós somos menos que nada diante do Senhor, mas humildemente, Senhor, nos achegamos a Ti, Deus, como servos que olham para a mão do Seu Senhor e esperam que o Senhor os abençoe. Pai, nos chegamos humildemente essa noite na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos alimente com a Tua palavra, pedindo, Senhor, que o Senhor opere nos nossos corações o entendimento. Deus, Espírito Santo, ilumina, Deus, a nossa mente, Pai, para que possamos entender, Deus. Ilumina, Deus, os ouvidos, Senhor. Abençoa, Pai, para que os ouvidos estejam abertos, que os corações sejam terra fértil nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos, Pai. Amém. Irmãos, esse capítulo de Romanos, esse capítulo 3, e especialmente esses versos que nós lemos, versos 1 a 8, eles são um pouco diferentes, porque ao mesmo tempo em que Paulo ele está concluindo um argumento, em que Paulo está fechando a sua exposição da necessidade que o judeu se comporte de forma a demonstrar a sua circuncisão da carne também de forma externa, Paulo ele começa a abrir outras pontas, a mencionar alguns assuntos que ele não vai se delongar neles. É como se você estivesse assistindo uma série ou um filme, onde você está lá no final e você espera que todas as respostas sejam dadas e o diretor do filme, o responsável pelo filme, lhe dá algumas respostas, mas cria outras perguntas para ser respondidas em uma sequência. Você, às vezes, fica frustrado, né? Dependendo da série, dependendo do tempo que você está assistindo o filme. Você fica se perguntando, poxa, ele respondeu, mas foi uma resposta que me gerou mais dúvidas, que me gerou mais questionamentos. E é mais ou menos isso que Paulo faz aqui nesses versículos, porque ele não vai abandonar simplesmente o que ele está mencionando, tá, irmão? Só que ele vai responder um pouco mais à frente, nos capítulos 6 e também nos capítulos 9 a 11.
Então, por isso, se você se sentir nessa noite um pouco sedento por explicações, aí quando você chegar em casa, você, se quiser se adiantar, você já tem a possibilidade, né, de ter todo o livro de Romanos à sua disposição. Só que a gente vai até onde Paulo vai, tá? A gente não vai tentar adiantar alguns assuntos que dependem de uma progressão de pensamento de Paulo. Como a gente está aqui no capítulo 3 ainda, irmãos, é possível que a gente se recorde e é possível fazer uma lembrança, né, daquilo que a gente tem visto até agora para entender melhor o que Paulo está falando aqui nesse texto. Primeiro, nós vimos Paulo lá no capítulo 1 endereçando a carta, sendo uma das mais longas, né, um endereçamento dos mais longos de todas as epístolas aos romanos, até porque é a carta mais longa de Paulo também, né, mais detalhada, mais teológica. E depois a gente vê Paulo falando a tese da carta, né? Lá nos versículos 16 e 17, ele fala que não se envergonhava do evangelho, porque ele era poder de Deus para a salvação de todo aquele que cresce, tanto do judeu como do gentio, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa é a tese da carta. Depois de estabelecer a tese da carta, Paulo ele vai explicar por que as pessoas precisam ser justificadas. Por que elas precisam dessa justificação? E aí Paulo vai falar sobre como o ser humano ele mudou a verdade de Deus em mentira. Como o ser humano ele está em uma condição degradante, em uma condição de merecedor apenas de piedade, né? De tanto que ele se afundou na lama dos seus delitos e pecados. E aí Paulo vai falar no capítulo 2 que não é apenas o gentio, não é apenas uma parte das pessoas que se encontram naquela situação de carecedores da justiça de Deus, de serem justificados pelo Senhor. Os judeus também precisavam. E não apenas os judeus, mas aqueles que tinham uma ideia de que eram melhores do que outras pessoas. Para essas pessoas, Deus vai dizer, olha, eu não faço acepção de pessoas. Paulo vai deixar claro, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não trata ninguém com parcialidade. E para que os irmãos possam, talvez, imaginar isso de forma mais gráfica, eu gostei de uma ilustração que eu li, pesquisando, né, estudando para o sermão, de um comentarista que compara o capítulo 1 de Romanos com o filho pródigo da parábola de Jesus e o capítulo 2 com o filho que não saiu de casa. Você percebe que o filho que não saiu de casa, na parábola, ele é alguém que confia na sua justiça própria, ele confia que foi um bom filho e que, por ser um bom filho, ele merece o amor do pai. Mas os irmãos que são pais sabem que o filho não compra o amor do pai pelo que ele faz. O pai o ama e pronto. Não é algo que o filho faz ou deixa de fazer. Não é quando o filho ele apronta alguma coisa e o pai deixa de amar o filho tão somente. Só que tanto um como o outro, irmãos, eram filhos que dependiam da graça de Deus, dependiam da graça do pai, da generosidade do pai, tanto um como o outro. Só que o judeu, ele tinha mais dificuldade do que o gentio de entender isso, porque ele se entendia privilegiado. E Paulo chega no capítulo 2, no final dele, vamos ler só os 2 últimos versos, só para ficar bem vívido. O que é que Paulo estava fazendo, capítulo 2, verso 22, 28 e 29? Paulo fala assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. A incircuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo está dizendo para os judeus que o judeu ele precisa se comportar como um judeu. O judeu não pode simplesmente fazer um cortezinho na sua carne e pronto, e dizer bem assim, estou livre, estou simplesmente isento da condenação do tribunal de Deus, porque o juiz é meu chegado, o juiz é alguém que eu conheço, é alguém que vai tratar o meu caso com outros olhos. E Paulo disse, não pense que você vai ser tratado de forma diferente. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, muitas pessoas usam esse texto que nós vimos na semana passada para achar que Deus ama a todos, que Deus
Ele não faz acepção de pessoas e, por isso, ele aceita e recebe as pessoas de braços abertos como elas estão, e elas podem ficar como elas estão e podem se manter no estado em que elas se encontram. O que Paulo está querendo dizer é que o judeu não tem esse tipo de privilégio. E ele pergunta, então, no versículo 1, o judeu pergunta, então, qual é a vantagem, afinal de contas? Eu não estou entendendo, parece que não tem vantagem nenhuma. Qual é a utilidade da circuncisão? Essa objeção é levantada. Irmãos, Paulo, quando ele escreve Romanos, ele já está há um bom tempo pregando o Evangelho. Paulo já visitou várias cidades. E era o costume de Paulo, segundo Atos capítulo 17, o primeiro lugar onde ele ia era a sinagoga dos judeus. Paulo, ele entendia tanto, né? E ele se preocupava tanto com a salvação dos seus conterrâneos, que ele vai chegar a dizer lá na frente que ele queria perder a sua salvação se isso significasse que os seus conterrâneos judeus seriam salvos. Isso era o tanto que Paulo amava os judeus. E é por isso, por amar os judeus, que o primeiro lugar, quando Paulo pisava os pés, era a sinagoga judaica. Era o costume de Paulo. Então, irmãos, quando Paulo ele levanta essas perguntas de forma hipotética, né? Porque Paulo não está conversando com ninguém. Ele imagina alguém lendo essa carta e levantando essa pergunta. E Paulo consegue imaginar isso porque ele conhece o seu público, porque ele já está há um bom tempo trabalhando com esse público, no meio desse povo, e ele provavelmente já tenha ouvido essas perguntas que são feitas aqui no capítulo 3, verso 1 a 8. São perguntas que Paulo já estava acostumado a responder. Então ele se adianta, até porque é uma carta, né? Não é uma conversa de WhatsApp, não é uma conversa onde um fala e outro fala. Ele se adianta, imagina aquilo que os judeus podem questionar ele sobre essa vantagem, e ele se antecipa. E ele responde essa pergunta da seguinte forma: olhe, não é apenas que você tem uma vantagem, que você tem alguma vantagem. Versículo 2, ele fala, vocês têm muita vantagem sob todos os aspectos. Muita vantagem vocês têm. E sob todos os aspectos. Só que ele só menciona uma, né? Ele fala principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas para você aquietar um pouco seu coração e para você dar crédito à minha palavra de que Paulo realmente vai desenvolver esse argumento, vamos lá rapidinho no capítulo 9, verso 4 e 5, para você ver que, de fato, Paulo vai desenvolver esse argumento mais à frente e ele vai falar quais são as outras vantagens que ele julga que os judeus eles são recebedores. Romanos 9, 4 e 5. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. E agora a gente já vê que Paulo faz uma lista de benefícios, lista de vantagens que o judeu tem sobre o gentio. Só que a principal delas, irmãos, e é nessa que nós devemos nos concentrar, porque é essa que consta do nosso texto de hoje, é que a eles foram confiados os oráculos de Deus. O judeu, ele recebeu algo diferente. Lá no capítulo 1, nós vimos que Deus, ele revela o seu poder, ele revela a sua existência, ele revela que ele fez uma obra-prima no universo e assinou essa obra-prima através da criação, através das obras da criação. É aquilo que a teologia chama de revelação natural, né? Ou revelação geral de Deus. E essa revelação, a ela é acrescentado o senso de eternidade que Deus ele planta no coração de todos os homens, segundo Eclesiastes 3:11. Deus ele planta a semente da eternidade no seu coração para que quando qualquer ser humano contemplar as obras que Deus criou, ele poder, aquilo que já está no coração dele, queima no coração dele e ele sabe
lá no fundo da mente dele, de que essa criação não é fruto do acaso, não é fruto do nada, não é algo que existiu de forma espontânea, mas é algo, obra de algo maior. É algo que foi feito por um Deus que é maior do que a obra que ele fez. Só que isso era o que todo mundo tem. Isso é a revelação que todo mundo tem acesso. Só que ao judeu foi confiado os oráculos de Deus. E aí Paulo está querendo dizer, vocês acham isso pouco? Enquanto todo mundo tem que reconhecer e dar glória a Deus, vendo a criação que ele fez, vocês têm acesso simplesmente ao relato de como tudo isso foi feito. Em cada um dos dias, no primeiro dia, no segundo dia, e como o mundo foi feito em 6 dias, e no 7º Deus descansou. Irmãos, o judeu, ele recebeu isso de forma escrita. Ao judeu foi dado o privilégio de saber a vontade de Deus em primeira mão. Deus, ele não é um Deus caprichoso, mas ele é um Deus santo e justo, que entregou as regras do jogo da vida na mão do judeu. Deus disse, é assim, vocês vão jogar por essas regras. Deuteronômio 28 deixa elas bem claras, né? O que é que ia acontecer se eles obedecessem, o que é que ia acontecer se eles não obedecessem. Irmãos, eu quero propor uma metáfora, então, também não é minha, né? Também eu li ela e apenas desenvolvi a ideia, para que você entenda melhor o que Paulo está falando aqui nesses versículos, de uma escola. Imagine uma escola de elite, irmãos. Para você entrar nessa escola, você tem que ter, como diz o ditado, bala na agulha mesmo, né? Você tem que ter dinheiro, porque é uma escola que só frequenta gente da alta sociedade mesmo, gente que tem muito dinheiro. Pessoas privilegiadas. São alunos que vão ter acesso ali às melhores condições de estudo, a um ambiente climatizado, a carteiras confortáveis, a smartphones, a tablets, a recursos de multimídia, a projetores a laser, aos melhores professores na área deles e, principalmente, aos melhores livros didáticos que existem disponíveis. Livros didáticos que só foram escritos e só foram editados e só são vendidos para os alunos daquela escola. Imagine um nível, né? Eu estou exagerando, é claro, só para você entender o nível de privilégio que Paulo considerava que o judeu tinha. Agora, você imagine que o aluno que estuda nessa escola é um aluno relapso. É um aluno que falta a aula porque ele não quer acordar cedo, muitas vezes. É um aluno que, quando ele está na sala de aula, ele não está na sala de aula porque ele está no WhatsApp, ele está no Instagram, ele está fazendo qualquer outra coisa, ele está com a mente em qualquer outro lugar, menos na aula. É um aluno que não faz o dever de casa. É um aluno que não chega em casa e não lê nada que o professor passou. É esse tipo de aluno. E o que é que esse aluno acha que ele tem direito quando chegar no final do ano? Porque ele é um aluno privilegiado e um aluno de elite. Ele acha que ele tem direito de ser aprovado. Agora, você consegue entender? Você consegue entender como é que Paulo está comparando aqueles que estão em uma escola completamente sucateada, que eu soube relatos, isso não é ficção, né? Escolas onde não possuem nem serventes, irmãos, e onde professores e alunos são obrigados a estudar até as suas aulas em salas que não são limpas, em banheiros que não são lavados. Você consegue imaginar? Eu pensei que isso não existia e descobri que isso existia sim. E é um aluno, irmãos, para piorar a situação, que não tem caderno, que não tem lápis, que não tem borracha, que não tem material didático. O professor não tem um pincel para escrever. Que pincel? Ele não tem nenhum giz para escrever no quadro. Então, irmãos, Paulo está dizendo bem assim, será que você não consegue perceber o nível do seu privilégio? Será que você não consegue perceber o que foi que Deus te deu? Deus confiou a vocês os oráculos de Deus. Deus confiou a você a sua palavra escrita. Aí ele fala no versículo 3, ele levanta a segunda objeção. Então, já que alguns não creram, a incredulidade deles anulou a justiça de Deus. É isso que você quer dizer, Paulo? Então, voltando para essa metáfora da escola, quer dizer que se esse aluno não passar de ano, foi porque a escola foi ruim. Se esse aluno não for aprovado no vestibular, foi porque a escola deixou algo a desejar. Foi porque os professores não acompanharam ele. Foi porque o material didático era de péssima qualidade.
Vocês estão entendendo o que Paulo está querendo dizer? Você está querendo insinuar que você foi reprovado porque Deus, de alguma forma, não foi fiel? Aí Paulo não aguenta e ele fala, de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Não é assim que funcionam as coisas. Você acha simplesmente que pelo fato dos judeus, de muitos judeus, né, ele fala assim, se alguns não creram, e Paulo está sendo muito bondoso, porque na verdade muitos não creram. Na verdade a minoria creu, muitos poucos judeus creram, e até hoje muitos judeus creem, né? É um povo muito difícil, é um público alvo de nossas, tem que ser alvo de nossas orações e de nossas investidas missionárias, e é um povo difícil. E muitos não creram. E aí Paulo fala assim, e agora você acha que porque eles não creram, isso significa que eles não têm privilégio? O privilégio eles tiveram. Se eles não creram, uma coisa é certa, não é porque Deus é infiel, porque Deus é verdadeiro. Mentiroso é o homem. Deus não. Deus é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo ser humano. E Paulo, irmãos, ele deixa bem claro isso, e ele usa, portanto, uma passagem do Antigo Testamento, ele usa um texto lá do livro dos Salmos, no Salmo 51, verso 4, e eu queria que a gente abrisse no Salmo 51, verso 4, porque Paulo ele usa só a segunda metade do Salmo, e eu queria que a gente entendesse todo o contexto do Salmo. Então vamos lá para o Salmo 51, 4, para que a gente relembre o que é que Davi, é um salmo de Davi, o que é que ele está escrevendo, por que ele está escrevendo isso, né? Salmo 51, 4, diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu queria ler, porque às vezes quando a gente lê o Salmo mesmo, né, a gente relembra um pouco mais do Salmo do que quando a gente lê o texto citado no Novo Testamento. Davi escreve o Salmo 51, irmãos, como está lá na epígrafe do Salmo, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Depois do pecado com Batseba, Natã, ele vai confrontar Davi com o pecado dele, e Davi, irmãos, ele fala, é verdade, você tem razão, eu sou esse homem, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti somente, foi eu que fiz. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. E agora, Senhor, eu reconheço que o Senhor vai ser justo e puro no teu julgar. Davi, ele entendia as regras do jogo. Davi não quer que Deus crie uma exceção, que Deus abra uma exceção para ele. Não. Davi, ele quer que Deus seja glorificado, mesmo punindo ele, irmãos. Veja como Davi ele é diferenciado, né? Davi ele fala, olha, Senhor, meu desejo é que o Senhor seja justo no teu falar, o que o Senhor disse que faria, faça. Seja justo. Faça aquilo que eu mereço. Davi, várias vezes, nessa oportunidade aqui, quando ele peca, ele recebe o castigo divino, e depois, quando ele levanta o censo também, mais na frente, ele também é castigado, e Deus pergunta, o que é que você tem aqui para escolher? Está aqui 3 coisas, 3 opções. E Davi disse, eu quero a que o Senhor quiser, eu quero cair nas mãos do Deus vivo, porque horrível coisa é cair na mão do homem, mas prefiro cair nas mãos do Deus que é misericordioso. E Davi, irmãos, ele exalta a verdade de Deus quando ele entende que o julgamento dele, que a pena dele pelo pecado dele, glorifica a Deus, exalta a Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus não é infiel de forma nenhuma por ter condenado aqueles que não creram, por ter condenado aqueles judeus que não creram nele. Deus ele não é injusto porque Deus ele nunca prometeu aprovação na nossa metáfora da escola. Deus nunca prometeu 100% de aprovação. O judeu que acreditava porque ele queria acreditar. E eu não sei você, mas é até justificável a crença dele. Se a gente olhasse voltasse na metáfora da escola que eu citei, será que era estranho você esperar que no final do ano essa escola que eu citei
tivesse 100% de aprovação, eu acho que era o normal, né? Acho que todo mundo olhando para essa escola que eu citei pensa, realmente, todo mundo vai ser aprovado. É o que se espera. Só que a escola nunca prometeu isso. Porque se alguma escola prometer isso, ela vai receber um processo, né? Porque ela está prometendo algo que ela não pode cumprir, talvez, né? Talvez não, ela não pode cumprir. Ela pode até dar a sorte de, no final do ano, ser todo mundo aprovado em um curso ou outro. Mas ela não tem como garantir isso, irmãos. Não tem, simplesmente não tem. Porque depende do aluno, né? Depende do aluno daquela escola que foi matriculado. Então, por mais privilégio que o judeu tinha, Deus ainda assim não deixa de ser fiel para com ele. Deus é fiel, irmãos, e quando a gente pensa em que Deus é fiel, quando a gente lê Deus é fiel atrás dos vidros dos carros na rua, né? Nos para-choques dos caminhões, quando a gente lê Deus é fiel, nós sentimos que o que as pessoas que escreveram aquilo, que colocaram aquele adesivo ali no carro, estão querendo dizer, é que Deus é fiel em cumprir as suas promessas de vida, as suas promessas de bênção para o seu povo. E sim, Deus é fiel, Ele vai cumprir as promessas de vida e de abençoar o povo, como Ele disse que faria. Mas, irmãos, Deus é fiel também quando Ele cumprir o castigo que Ele disse que daria. Você consegue perceber? Você consegue perceber que Deus é fiel e é glorificado, tanto na salvação do eleito, tanto na condenação do ímpio. Deus é glorificado, irmãos, porque Deus está retribuindo justamente aquilo que a pessoa merece. Deus deixou as regras do jogo claras. Quando Adão e Eva experimentaram a morte não foi uma surpresa para eles, porque Deus disse, no dia da árvore do conhecimento do bem e do mal comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus é justo, Deus é fiel quando Ele cumpre a sua palavra, seja ela de bênção, seja ela de castigo. Deus é fiel. E seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E a terceira objeção que é levantada aqui por essa pessoa imaginária, que se você quiser pensar, e alguns comentaristas até sugerem, que pode ser até o próprio Paulo, né? Paulo, ele tinha uma herança judaica e talvez o próprio Paulo tivesse levantado essas objeções quando ele era judeu, e agora o Paulo mais maduro, o Paulo que agora encontrou Jesus no caminho de Damasco, agora é um Paulo que vai olhar para o Paulo judeu, o Paulo cristão olha para o Paulo judeu e começa a gentilmente responder essas objeções. É uma possibilidade também. E a terceira objeção é: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. Irmãos, Paulo acha tão perigoso, tão errado, tão ímpio, tão equivocado, tão vil questionar a justiça de Deus, que ele fala: olha, falo como homem, falo como ser humano. Olha, não sou eu, longe de mim questionar a justiça de Deus, longe de mim questionar o caráter de Deus, mas pensando em termos humanos, pensando no que um homem diria, será que Deus é injusto quando Ele evidencia a sua justiça? Será que Deus é injusto em aplicar a sua ira? Qual é a ideia aqui, irmãos? Ele vai desenvolver essa ideia mais na frente, no versículo 7, né? A minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória. Então, por que eu sou condenado pecador? Se Deus é glorificado, mesmo quando eu peco e Deus me castiga, e por isso Deus é glorificado, e Deus é bendito, e a verdade dele se evidencia por causa da minha mentira, então quer dizer que Deus é injusto? Porque, veja, Deus está se beneficiando, Deus está recebendo glória, Deus está recebendo louvor, Deus está sendo honrado, glorificado e exaltado. Às minhas custas, esse homem está dizendo: isso está errado, tem alguma coisa errada. Imagine a nossa escola de novo, irmãos. Imagine a nossa escola de elite. Imagine que no final do ano, quando sai a média de aprovações, quando sai o resultado do Enem, o que é que acontece, você acha, com aquele estudante que eu falei? Você acha que ele vai passar de ano? Você acha que ele vai obter um desempenho bom no Enem? É claro que não vai, né? É claro que ele vai levar bomba. É claro que ele vai reprovar. E sabe,
E enquanto o marketing da escola com certeza queria trabalhar em prol das aprovações, né? Com certeza ela já estava preparando vários outdoors para botar na cidade, 100% de aprovação no colégio X ou Y. Agora a equipe de marketing resolve inverter o jogo, né? E a equipe de marketing, né, trabalha com marketing e começa a divulgar que aquela escola, ela ainda assim, a despeito da reprovação, é uma boa escola, porque é uma escola que é justa, é uma escola que reprovou o filho do desembargador, é uma escola que reprovou o filho do médico, o filho do deputado, o filho do senador, e aquela escola, então, irmãos, aparece no jornal à noite, aquela escola aparece na mídia como um exemplo a ser seguido, como um exemplo de justiça, como um exemplo de uma escola que não faz acepção de pessoas. Aí sabe o que é que aquele filho do desembargador que eu citei, que estuda nessa escola e que reprovou, faz no outro dia, que sai nessa notícia? Quer processar a escola, porque a escola está fazendo marketing, está querendo ganhar honra em cima da punição dele. Irmãos, você acha que isso faz sentido? Ele foi punido, ele reprovou porque ele não fez nada durante o ano, ele não fez absolutamente nada. Ele não assistia às aulas, ele não copiava a matéria, ele não estudava, ele não lia, só que agora ele está reclamando porque a escola está sendo reconhecida pela justiça dela. A escola está sendo reconhecida porque ela foi honesta e ela não fez acepção de pessoas. E Paulo está dizendo bem assim, é isso que o ser humano faz, irmãos. Por natureza, sabe? Pela nossa natureza caída, pecaminosa, nós, a todo instante, nos convertemos nos advogados mais sagazes que existem. Nós queremos advogar a nossa causa, nós queremos justificar o nosso pecado. O ser humano quer achar alguma brecha diante de Deus, quer achar algum meio de declarar, de acusar Deus de injusto, quando Ele nos condena e é exaltado por causa da condenação justa. Sabe, irmãos, é isso que o ser humano faz, é isso que o ser humano é. Em vez de fazer como Davi, em vez de glorificar a Deus e desejar que o pecado dele glorifique a Deus, ele quer colocar Deus na parede e dizer, você não pode me condenar, você não tem o direito de fazer isso, porque você está sendo glorificado. E Paulo responde isso no versículo 6, dizendo, é claro que não. Como Deus julgará o mundo? Se Deus não for justo, como Ele julgará o mundo? Não faz sentido, Paulo está falando. É uma condição sem a qual, irmãos, se Deus não for justo, como Ele vai julgar o mundo? Como vocês acham que Deus vai julgar o mundo se Ele não for justo? Ele não pode ser Deus se Ele não for justo. Ele não pode ser Deus se Ele não for verdadeiro. Entende? É algo que faz parte do ser de Deus, do caráter de Deus. É um atributo de Deus, a sua justiça. Irmãos, nós, como seres humanos, somos muito tolos quando a gente pensa isso. E o que eu quero dizer para os irmãos é que não fique triste se um dia você pensou isso. Se um dia o seu coração o levou a questionar a justiça de Deus, sabe? Porque nós somos pecadores. O pecado que habita em nós, o mal que jaz no nosso coração, faz com que a gente tente escapar do julgamento de Deus. Faz com que a gente tente, a qualquer custo, fazer com que a gente não pareça tão mal assim diante de Deus. A gente tenta fazer isso, nós somos assim, mas que nós possamos, irmãos, voltar atrás e entender que se Deus ele decidir aplicar o seu castigo, Ele o fará de forma justa. E, irmãos, continuando aqui o texto, veja que no versículo 5, eu falei que era a terceira objeção. No 7, a gente poderia pensar em uma quarta objeção e até pensar em uma quinta objeção no versículo 8. Só que eu quis mostrar para os irmãos que os versículos 7 e 8, eles estão mais ligados ao versículo 5. É tanto que Paulo nem responde, né, a objeção do versículo 7. Veja, ele fala, se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador?
E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Veja, Paulo está sofrendo calúnias. Paulo está sofrendo acusações mentirosas de que o que ele estava pregando é: pratiquem o que é mal para que nos venha o que é bom. Ele estava sendo acusado de pregar isso: pratiquem o que é mal para que venha o que é bom. E Paulo está dizendo, irmãos, para Paulo isso é tão absurdo que ele nem se dá o trabalho de responder direito, né? Ele só fala: a condenação deles é justa. Eu não vou gastar tempo com essas pessoas, eu não vou gastar tempo em discutir isso, pelo menos não agora, como eu falei. Paulo vai discutir isso mais à frente, capítulo 6, capítulo 9 até o 11, ele vai falar mais sobre esses assuntos que nós vimos aqui. Sabe, irmãos, lendo o comentário do reverendo Augustus Nicodemos, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que entende por que o judeu pensava dessa forma, porque ele via um pouco isso na nossa modernidade. Ele via um pouco como essa pregação reformada, ela pode, às vezes, dar uma conotação errada. É como se você aprendesse, e nós somos acusados disso mesmo, né? Como o ser humano é salvo pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. Então, simplesmente, se é pela graça, e se ninguém pode escapar da mão de Deus, né? Se o Espírito Santo persevera nos eleitos, se uma vez salvo, salvo para sempre, se a salvação é imperdível. Então, toda essa doutrina que você conhece aí, reformada e no campo da salvação, é verdade, a pessoa simplesmente pensa o quê? Então, eu vou viver de qualquer jeito. Então, eu não me importo se eu vou adulterar ou não, porque Deus vai me perdoar. E não é porque eu adulterei, eu deixei de adulterar, mas é pela graça. Aí o casal de namorados não vai se importar em se manter firme e fiel e casar virgens no casamento, porque, afinal de contas, Deus ele vai me perdoar e eu sou salvo pela graça, e isso não vem de mim, é dom de Deus. E ele pensa dessa forma. Só que sabe o que é um detalhe curioso que eu queria contar para você essa noite? O salvo não pensa assim. O eleito de Deus não pensa assim. Se essa pessoa pensa assim, e se infelizmente você pensa assim, meu irmão que está aqui, ou alguém que está nos assistindo, reveja a sua salvação. Reveja se você não está equivocado, se você não está se enganando a si mesmo, se você não está navegando nas águas perigosas do auto-engano. Um salvo, um eleito do Senhor, pensa como eleito, e ele quer glorificar a Deus, sendo santo e sendo puro. Só que se por alguma razão, como Davi, ele cair, ele vai se arrepender dos seus pecados. Ele vai voltar a Deus em arrependimento e vai dizer: Senhor, eu mereço ser punido. Eu mereço que o Senhor aplique sobre mim a sua ira. Eu sou pecador, mas me perdoa, Senhor, me recebe de volta. E aí Deus aplica a ira que era sobre Davi na conta de Cristo, lá na cruz do Calvário. E Davi pode ser aprovado porque Jesus, ele garantiu essa aprovação para ele. O salvo vive como salvo, irmãos. O eleito vive como eleito. E não dá para a gente ficar usando essa desculpa, muito menos uma desculpa teológica, de que se você é salvo pela graça e se você não pode perder a salvação, você vai viver de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Se você pensa dessa forma, eu acho que você deveria pensar mais um pouco. E você deveria questionar se você realmente entendeu o Evangelho de Deus. Isso iria de encontro, irmãos, sobre a própria pessoa de Deus. Isso iria de encontro sobre quem Deus é. E tudo isso, irmãos, diante de tudo isso, diante dessas palavras tão duras do apóstolo Paulo, diante dessa verdade tão dura, nós só podemos ter uma atitude diante do Senhor, irmãos. Diante dessa palavra que foi lida, diante daquilo que Paulo fala ao nosso coração, só nos resta nos curvar diante dele, irmãos. Só nos resta reconhecer os nossos pecados. Só nos resta confessar a ele que nós éramos esses homens. Nós éramos esses homens que questionavam Deus o tempo todo. Na modernidade, as pessoas questionam várias coisas a Deus. Mas Deus é justo. O homem é mentiroso. Só há uma saída para o ser humano, irmãos. Uma única saída. Nos humilhar diante dele. Nos achegarmos à sua presença santa. Pedir perdão pelos nossos pecados e receber pela fé a dádiva de Jesus Cristo como nosso Redentor.
que Deus dá abundantemente a todo aquele que se humilha perante Ele. Aquele que chega ao Senhor de maneira nenhuma, Ele lança fora. Só que aquele que se chega à presença do Senhor tem que entender que é criatura, tem que entender que é vaso e o oleiro trabalha no vaso. Não é o vaso que diz para o oleiro como ele deve ser, qual a forma ele deve ter. Sabe, irmãos, quando a gente se achega à presença do Senhor, nós temos que nos achegar com humildade, com reverência. Temos que ser humildes diante de Deus, estar pronto para ser desconstruído, irmãos. Eu fico imaginando os nossos queridos irmãos que nos visitam já há algum tempo, estão no nosso meio e ouvem essas coisas, o que devem pensar, né? Tantas coisas diferentes. Mas olha, irmão, o que eu digo uma coisa para vocês que nos ouvem. Sejam humildes para aprender, sejam humildes para ouvir a palavra do Senhor e permitam ser desconstruídos e construídos na rocha que é a palavra do Senhor. Nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele é verdadeiro e nós vamos louvar a Ele por isso. Nós vamos dizer que grandes são as obras dele, que as obras dele são justas, que tudo o que ele faz é bom, é perfeito, e é por isso que nós estamos aqui essa noite, irmãos, porque nós reconhecemos isso. Vamos baixar as nossas cabeças e orar, e depois eu peço que o grupo do louvor se posicione para nós cantarmos ao Senhor. Deus, nós chegamos diante do Senhor, Pai. Depois dessa palavra, Senhor, quebrado, Senhor, nós chegamos diante do Senhor, Pai, analisando a nossa própria vida, Deus, e nos envergonhamos, Senhor, das vezes, Senhor, em que questionamos a Tua bondade, em que questionamos a Tua fidelidade, a Tua verdade, a Tua justiça, e não entendemos, Senhor, que o Senhor é Deus acima de todos os deuses, o Senhor é exaltado e justo, Senhor, e o Senhor não perde o controle de nada. O Senhor se assenta num alto e sublime trono, regendo o mundo, regendo a sua criação, permitindo, Deus, que nós desfrutemos, Senhor, da comunhão com o Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio do Senhor ter nos resgatado do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Queremos cantar, Deus, ao Senhor a sua justiça. Queremos, Senhor, exaltar o Senhor, Pai. Queremos reconhecer, Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor é verdadeiro. E que nas muitas vezes que nós tentamos divergir disso, que nós tentamos fugir disso, nós pecamos contra o Senhor e te pedimos perdão. Deus, em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.